Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar a imprensa falando aí sobre o Mengão, que foi campeão da Taça Guanabara, venceu o Maricá por 5-0, deu um show, meus amigos, um show, um baile de futebol ali no Maracanã. Vamos juntos aqui analisar o que a imprensa tá falando do Mengão, hein? Porque tá demais esse Mengão do Felipe Luiz. Já chega explodindo o dedo do like, vamos bater uma meta aí de 5 mil likes pra esse vídeo, ó. Compartilhe o vídeo, nação, com o seu grupo do WhatsApp, com o seu amigo flamenguista. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui. Todos os dias trazemos as informações do Flamengo pra vocês. Corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Vamos pro vídeo de hoje, vou deixar o canal, os créditos ao canal do Band Esportes, link na descrição. Bora pras notícias do Mengão. Também daqui a pouco a gente traz pra vocês, mas agora é hora de falar do Campeonato Carioca. Hoje, a partir das 6 da tarde, a Band transmite o clássico. E vale muito, hein? Entre Vasco e Botafogo, tudo nesse ritmo, ao vivo de São Januário. As duas equipes brigam por vagas nas semifinais do estadual. Ontem, no Maracanã, o Flamengo deu show diante do Maricá, uma goleada de nada mais, nada menos que 5-0. O Mengão levou a Taça Guanabara pela 25ª vez na sua história e a gente vai ver todos os detalhes agora. O Flamengo venceu o Maricá por 5-0 e conquistou mais uma vez o título da Taça Guanabara aqui no Maracanã. A etapa inicial da partida foi de domínio total do rubro-negro. O primeiro gol saiu dos pés de Gerson após uma cobrança de escanteio de Arrascaeta. Minutos depois, Léo Ortiz marcou o dele após uma falha do goleiro Dida. O segundo tempo também foi de um Flamengo muito superior ao Maricá. Logo nos minutos iniciais, Arrascaeta e Luiz Araújo aumentaram o placar. Já na reta final, Matheus Gonçalves tabelou com o Wallace Ian e marcou um golaço aqui no Maracanã para sacramentar a vitória do Flamengo. Difícil, né? Poder conseguir jogar com um monte de craque, um monte de elenco. Mas a gente vai, assim, de pouquinho em pouquinho, conquistando nosso espaço. Então, feliz demais. Fui muito feliz no gol e que seja só o começo de um ano maravilhoso no Flamengo. A preocupação do técnico Felipe Luiz ficou por conta de Everton Cebolinha. O atacante precisou ser substituído ainda no primeiro tempo, com dores no músculo posterior da coxa direita. Ele será reavaliado na reapresentação da equipe no Ninho do Urubu. Agora o Flamengo volta a campo pelas semifinais do Campeonato Carioca. O adversário será definido neste domingo. O que o torcedor pode esperar do Flamengo nesses próximos jogos decisivos? Mais títulos em disputa também? Muita ambição, muita disposição para a gente dar o nosso melhor, para a gente fazer o nosso melhor, né? Eu acho que tem que ser esse o pensamento, é para isso que a gente trabalha para representar a nação aqui dentro de campo, representar a nossa família e o nosso trabalho. Eu acho que é o que a gente ama e o que a gente faz melhor. Então a gente vai dar a vida para representar eles e sair campeão. O desafio, para mim, no meu caso como treinador, é que esse time continue com essa ambição, com essa fome, né? Porque eu estava no meio deles como jogador e eu sei o que eles são ambiciosos para conquistar títulos, para fazer história aqui no Flamengo, porque, claro, é difícil, muito difícil botar uma foto naquela parede que já tem tantos títulos importantes, mas eles têm muita ambição. E sabendo isso é mais fácil para mim, porque eu sei que tipo de jogador eu tenho na mão, até onde eles podem aguentar, então eu posso exigir muito, porque é o que eles querem. Eles querem conteúdo, eles querem exigência, porque depois eles querem ser campeões e mostrar no campo. Então até agora está sendo muito prazeroso ver isso e o meu desafio é com que eles sigam cada vez mais, até mesmo porque a temporada nem começou ainda, né? Então temos muito em jogo e muito para disputar ainda. É verdade, Felipe Luiz, a temporada mal começou e o Flamengo já tá voando, venceu com categoria 5-0, Gerson muito bem, jogadores muito bons, mostrando bom futebol. Elia, pra gente fazer uma comparação aqui depois de um desempenho avassalador no Carioca, uma goleada 5-0, dá pra dizer que o Flamengo hoje no futebol brasileiro é tipo o que o PSG na França? Tá voando desse jeito? É tudo isso realmente? Em relação ao Campeonato Carioca, é exatamente essa proporção, acho que você cita muito bem. O PSG nada de braçada, não tem adversário
na França inteira. O Flamengo terá adversários no Brasil inteiro, mas no Campeonato Carioca é o Paris Saint-Germain em relação ao Campeonato Francês, é muita disparidade. Assisti esse jogo ontem, pelo menos uns 40 minutos, depois me deu até preocupação em relação ao time do Maricá. Sabe quando você fica incomodado com a tamanha disparidade? O Flamengo não é que ele goleia, o Flamengo ele goleia, ele é avassalador, ele é elenco. O Flamengo não são 11 jogadores, o Flamengo são 23, 24, 25 jogadores. Esse Luiz Araújo joga uma barbaridade toda vez que entra um perigo. Então, você tem o Wesley, que é disparado hoje o melhor lateral direito do Brasil. Aí você tem, sem falar o supra-sumo da cocada preta, que é o Bruno Henrique, que é o Arrascaeta. Eles são fantásticos, eles são muito diferentes. Então, quando você tem um Gerson jogando o que está jogando, aí você substitui, você tem o De La Cruz no banco. É uma coisa assim absurda o elenco desse Flamengo, e é por isso, não só pelo elenco, não só pela capacidade, não só pela entrega, mas pelo conjunto da obra, que o Flamengo tem todos os números favoráveis. O Flamengo tem o melhor ataque, a melhor defesa, o maior número de gols, menos gols sofridos, as melhores assistências, os passes mais corretos. É absurda a vantagem do Flamengo em relação a todos os outros adversários no Rio de Janeiro, por isso nada de braçada nesse Campeonato Carioca. E venceu a Taça Guanabara, como a gente trouxe. É claro que é uma competição que perdeu um pouco o brilho à medida que os anos foram passando, que o próprio estadual perdeu peso, mas não deixa de ser mais uma taça para o Felipe Luiz, que já tem uma Copa do Brasil, uma Supercopa e agora uma Taça Guanabara. Para você, o Felipe Luiz é uma esperança de bons treinadores produzidos aqui no futebol brasileiro? Essa é uma excelente colocação. Tem caneta aí? Tenho. Pega uma caneta. Anota aí na sua ficha que no dia 23 de fevereiro do jeitinho aqui, hein? de 2025, eu disse que em 2 anos, ou seja, no dia 23 de fevereiro de 2027, o Felipe Luiz será o treinador da Seleção Brasileira de Futebol. Então, tá anotado, hein? 23/2/25. Em 2 anos, Felipe Luiz estará comandando a Seleção Brasileira de Futebol, porque ele é academicamente preparado, ele historicamente tem aquilo que é uma virtude incomum, que ele nunca teve manchas, sabe? Aquele cara que nunca fez nada de errado. Aquele cara que sempre foi com muita presteza em todos os seus compromissos, aquele cara que sempre foi leal em relação aos seus companheiros, aquele cara que se preparou muito como jogador. É aquilo que a gente às vezes fica querendo cobrar, mas, ô Gabi, eu não sei se eu sou xarope, mas se eu tenho essa entrega, um jogador que ganha R$1 milhão por mês não tem que ter? Não é só a entrega no campo, aqui é obrigação, eles têm que correr, só faltava eles não correr 10, 11, 12 quilômetros. É o envolvimento em tudo. O movimento, o envolvimento. Sabe como é que o Felipe Luiz fazia? Eu cansei de entrevistar o Felipe Luiz jogador. O Felipe Luiz ia jogar contra o Palmeiras, por exemplo. Então imagine que o Palmeiras vai jogar com o Estevam e com o Flaco Lopes. Tá. Ele sabia, ele falava assim, olha Elia, tô trazendo pro presente uma coisa que eu fiz lá atrás, há 10 anos, antes dele ir pra Europa. Esse menino, ele já era inteligente para estudar o adversário que ele iria marcar. Olha como ele era, o Felipe Luiz. Olha como ele era. Pô, esse cara corta mais para dentro, esse cara chuta com as 2 pernas, tem que tomar cuidado, porque domina com uma, pode chutar com a outra ou pode passar com a outra. Quando o cara só tem uma perna, ele sabe que eu vou só para um lado, porque se eu largar para o outro, ele vai tropeçar e cair. Então, tudo isso é envolvimento. Ele fazia isso como jogador. O Felipe Luiz faz isso. Imagine como treinador, o que é que esse cara não perde de tempo, não é perder, o que ele não ganha de tempo estudando os seus adversários. Então anota aí, em 2 anos, o Felipe Luiz vai ser o técnico da Seleção Brasileira. Muito bem. Meus amigos, que show de bola. É uma outra maneira de classificar a apresentação do Flamengo hoje. E eu não estou nem falando da goleada. Sinceramente, eu não estou falando da goleada. Eu estou falando do jogo que esse time do Felipe Luiz pratica, que é um colírio de se ver, que é
a equipe que joga o futebol mais próximo daquele Flamengo de Jorge Jesus. Um futebol que tem gente que segue dizendo que é posicional. Até o Léo Ortiz, outro dia, disse que é importante manter a posição. Léo Ortiz, manter as posições não quer dizer que o jogo é posicionar, é guardar determinadas posições. Vê a liberdade que você tem. Vê se você no jogo posicional que praticaram o Tite, o Sampaoli, o Paulo Souza e o Domenech, você ia ter a liberdade com que você está jogando agora e desfilando todo o seu enorme futebol. Porque o Felipe Luiz o Léo Ortiz é um cracaço. Não à toa o Zico o homenageou recentemente, lá no Ninho do Urubu, dizendo que adoraria ter jogado com ele. Então, meus amigos, o que encanta nesse Flamengo vai muito além dos títulos, vai muito além das taças. É a maneira com que esse time assimilou e pratica o estilo Felipe Luiz de jogar, o estilo Felipe Luiz de ser. Independentemente do jogador que for escalado. Sai o Bruno Henrique, entra o Alacian, sai o Plata, entra o Luiz Araújo, entra o Matheus Gonçalves, e a maneira de jogar. E a intensa rotatividade desse time. Esse time parece um carrossel. Esse time lá atrás é como se fosse um cinturão de castidade. Ninguém passa. O Flamengo jogou hoje, em diversos momentos da partida, vou repetir, em diversos momentos da partida, com seus dois zagueiros dentro do campo adversário. Não é mais como jogava o Jesus na linha de meio campo, não. Léo Ortiz e Danilo hoje, em várias situações, estavam dentro do círculo central, do lado do time do Maricá. Olha, é uma coisa que dá gosto de ver. Claro, vão ter sempre os chatos que vão dizer, mas é estadual. Ué, tá todo mundo jogando estadual. Todos os clubes no Brasil, nesse momento, estão jogando estadual. Vocês veem alguém jogando assim? O Cruzeiro do BH, do milionário Pedrinho dos supermercados BH, que contratou, segundo eles, o maior ídolo da história do Corinthians, o maior ídolo da história do Flamengo e o maior ídolo da história do Palmeiras. Claro que isso é uma idiotice sem tamanho, né? O Gabriel nunca foi o maior ídolo da história do Flamengo. Ele foi um dos ídolos importantes da história do Flamengo, sim, principalmente até 2022. O Cássio já não era o goleiro que se consagrou no Corinthians quando saiu e foi para o Cruzeiro. Saiu justamente porque já estava numa fase claramente decadente. E o Dudu, então, não joga bola, né? Desde que teve aquela contusão séria. Pois é, mas o cara gastou rios, caminhões de dinheiro e foi eliminado hoje pelo Ameriquinha. O América Mineiro, que é um timezinho, vamos combinar, bem meia boca. Esforçado. Tem alguns jogadores que já foram. Já não gostei de uma coisa que eu estou vendo aqui. BAP recebendo a taça. BAP não tem que receber merda nenhuma, gente. Mas aí, quem quer é a presidente da federação. É o puxa-saco do Rubinho, que faz questão de entregar a porra da taça pro dirigente. Porque é o dirigente que ele quer agarrar no saco. O BAP não tinha que ter recebido bosta nenhuma. Quem tinha que ter recebido essa taça são os capitães do time. A taça agora está com os capitães do time, vocês podem ver aqui. Estão lá comemorando, estão recebendo. Mas só de relance aqui já fiquei puto. Porque taça se entrega a jogador, não se entrega a cartola. Veja nas ligas europeias. Veja onde o futebol é realmente de primeiro mundo. Cartola não recebe bosta nenhuma, gente. Cartola fica na arquibancada batendo palma. Isso é o correto. Mas é claro, Rubinho, o puxa-saco mor dos cartolas, o cara que é um sanguessuga do futebol carioca, tinha que entregar a taça. O BAP deveria ter tido a inteligência e a grandeza de dizer, não, entrega para o meu capitão, que era o Gerson que estava ali dentro. Mas enfim, pequeno preâmbulo, antes da gente continuar, de dizer o seguinte, estão todos os times jogando estaduais e ninguém joga como o Flamengo. Nem sequer perto. Lembrando ainda que o Flamengo disputou uma Copa e ganhou contra o atual campeão brasileiro e campeão da Libertadores, o Botafogo. E ganhou com sobras. E ganhou dando um show de bola no Botafogo, metendo 3-0 e sofrendo um gol no final quando estava tudo liquidado. Então, meus amigos, é impossível não estar empolgado com esse time do Flamengo. Nação, tá aí então o Renato Maurício Prado falando aí sobre o Mengão. Cara, tá demais, tá voando, o Flamengo tá voando. E esse ano de 2025 pro Mengão promete. Eu acho que vai ser o ano do Flamengo, cara. Eu acho que esse ano vai ser o ano do Flamengo, hein? Tá lembrando muito 2019. Esse futebol que o Felipe Luiz tá fazendo o Flamengo jogar, tá lembrando muito o Flamengo de 2019. Claro, a gente tem que dar tempo ao tempo, vai começar as grandes competições agora, Libertadores, aí tem Copa do Brasil, tem o Campeonato Brasileiro. Vamos ficar de olho, mas eu acho que esse Flamengo vai embalar.
Tamo junto, nação. Deixa o like, se inscreva no canal e daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e informações do Mengão pra vocês, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.